Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tronocast Podcast. Hoje é um dia muito especial. Primeiro, porque estou aqui com a minha dama, minha esposa maravilhosa, Nana. Olá, tudo bom? É uma alegria estar aqui novamente e confesso que continua ainda sendo um grande desafio. Continua sendo um desafio. Continua. E estamos com uma dupla, um casal. Maravilhosos, muito especial. Talvez as pessoas mais jovens que sentaram nessa mesa, nesses episódios do Tronocast, hein? Sim. Vamos apresentá-los, então. Benjamin Hack. Palmas. Uma honra. O primeiro representante do século XXI aqui nessa mesa. Que nem a Isa é do século XXI, então uma honra trazer esse novo século à mesa. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Israele Araújo. Oi, gente. Muito feliz de estar aqui também. É um privilégio, de verdade. Então tá, muito obrigado primeiro por ter aceito o nosso convite. Né? Muito legal compartilhar o que Deus já fez na vida de vocês e com certeza tudo que Ele fará. Né? E a gente estava curioso, porque a gente nunca teve a oportunidade de conversar e de ouvir a história de vocês. Então, é muito legal. Eu tenho certeza que a história de vocês vai estimular muita gente, muitos jovens, adolescentes, né? Para que sigam um caminho parecido, né? Do que vocês têm seguido, porque vocês fizeram uma escolha linda para a vida de vocês, eu tenho certeza. Isso já está reverberando, né? Nos jovens do qual vocês lideram, do grupo de amigos e agora ainda mais gente. É verdade. E eu não vi a hora de ouvir vocês falar, porque eu amo ouvir testemunho de jovens, porque a gente tem uma filha que está entrando na adolescência, né? Então, eu quero saber. E ela ama vocês, né? Então, vai ser uma delícia aprender com vocês sobre a história. Com certeza. Vamos tentar falar aqui um pouquinho da nossa história. É bem diferente, acho, do normal, né? Porque a gente namorou à distância. Eu sou de Floripa, mas a minha amada aqui é de... Pode falar. Itanhaém. Com certeza vão ter pessoas nesse podcast de Itanhaém. Vou mandar pra todo mundo. Vão ter comentários me ajudando, porque eu sou muito julgada nesse lugar. Hashtag eu vim de Itanhaém. Sim, por Onde favor. é em Itanhaém? É no litoral de São Paulo. No litoral de São Paulo. Tipo Santos. Tipo perto de Perto de Santos. Santos. Isso. Maior Sempre falo referência. isso porque é onde as pessoas conhecem. Itanhaém. 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 Ouvi falar. Mais ou menos. Mais ou menos. O Beni já sabe falar, Beni? Já aprendi. Itanhaém. É que Aê. eu vi as placas chegando. Muitas tô bem placas. Ele treinou bem, né? É. Quantos habitantes de Itanhaém? Tem bastante. Tem tipo uns 110 mil. É uma Tá galera, bom, é uma bom, galera. bastante gente, bastante É. gente. Bastante Galera. itanhaenhistas. Tem aenses, eu acho. Itanhaenhistas não é. Tomara. Nossa, e como tu foi buscar ela lá? Então, essa história aconteceu em 2019. Na verdade, porque eu saí do ensino médio e daí eu fiz o Enem, toda aquela pressão, só que no final do ano eu não tinha passado na UFSC. Eu acho que é um pouco culpa minha também, porque eu sempre fui alguém muito esperto, mas com pouco esforço. Então, eu ia bem na escola, mas daí na hora não tinha tanto esforço para estudar, assim. E daí eu lembro, 2019 foi bem pesado para mim, assim. Foi o ano que a minha avó morreu, e daí eu peguei esse final de ano bem puxado, assim. Que daí eu não passo na faculdade, que eu tinha certeza que eu tinha passado. E daí eu lembro que eu tenho virada do ano, assim, naquela, assim... O que vai ser 2019? E minha mãe, ela fez o Projeto Marcos, que é o projeto do Palavra da Vida que tinha naquela época, que já mudou o nome, hoje é CLD, Curso de Liderança e Discipulado. Mas... e ela sempre falava pra mim, desde, sei lá, do meu 9º ano, ela fala, tem o PV, filho, se você quiser. Filho, tem o PV. E eu assim, tá bom, mãe. Não, com certeza. Mas Nunca foi uma vontade tua Não. estar ou participar do Não. PV e do CLD? Nunca Não, foi? Nunca foi. Tanto é que a minha mãe falava só, tá bom, mãe, beleza, vou continuar com foco na faculdade. Tipo assim, ela falava pra mim, parecia mais por desencargo de consciência, assim, sabe? Só que na virada do ano, eu fui na temporada daquele ano, 2019, e daí no meu quarto tem o Kevin, que era um amigo meu que eu tinha de muito tempo de PV, porque eu já fui em muitos lá no Paraná, e ele também ia fazer CLD. E daí eu fico com aquele negócio na cabeça, e daí... a minha temporada do Enem, ela era bem na semana do SISU. Eu nem fiz a minha inscrição do SISU. Eu não sabia qual era o resultado.
Mas naquela temporada eu tinha certeza. Tem que ir. É o momento. Mas ali tu já sabia que não tinha passado no vestibular. Não, é que o que eu não passei foi a UFSC. Ah, não. UFSC. O SISU foi bem na semana que eu tava no PV, então eu tava sem sinal, não sabia o que ia acontecer. Eu falei, pai, faz a minha inscrição no SISU, na volta a gente resolve. E daí eu fui pra lá. Mas tu foi pra lá já sabendo que tu não tinha passado na UFSC. Na UFSC. Isso, tá. E daí o SISU veio. Só que daí eu já voltei pra casa assim, eu vou pro CLD. E daí no final eu tinha até passado no Enem no SISU, mas aí já tava assim, totalmente em paz com a decisão, sabe? E daí eu lembro que eu tive que fazer uma correria muito grande, que era menos de uma semana, inscrição, tomar vacina. Nossa, teve um dia que eu tomei as 3 vacinas, fiquei todo dolorido, mas aí, todo o possível para conseguir, e daí eu fui. E daí, esse ano foi o ano que eu acho que foi o ano mais importante da minha vida, até agora, assim, sabe? Obviamente, eu tenho um casamento em 2022, mas eu acho que foi o ano da virada, assim, porque já vou até embalar um pouco no meu testemunho, porque eu sempre fui de igreja. Sempre, desde pequeno. Meus pais sempre me ensinaram muito bem. Eu até brinco que eles meio que estragaram a minha adolescência. Porque eles me ensinaram tão bem que eu não fiquei nem com vontade de me rebelar direito, sabe? não teve droga, álcool, nada. Nenhum escândalo com menina, nada. Tipo, só que era sempre aquele básico, sabe? Aquele feijão com arroz, mas meio aguado. Então, eu tinha uma vida com Deus muito básica. Sempre foi mais pro legalismo. E daí, em 2019, eu pude ter um gosto do que é a vida com Jesus de verdade. E até ontem, eu fiz devocional em João 17, nos primeiros 4 versículos, que é a oração de Jesus, quando ele está prestes a ir para a cruz. E ele fala sobre o que é a vida eterna. Que ele fala, me glorifique para eu te glorificar, e essa glória vai vir, e vai ser a vida eterna. E a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus. E foi esse primeiro ano, em 2019 foi o primeiro ano que eu realmente vivi o que é a vida eterna. Porque lá teve a parte porque o CLD, para quem não conhece, é um curso de 1 ano, você fica meio que no internato, assim, basicamente um internato. De manhã você tem aula, à tarde você faz o trabalho, você convive, e daí fim de semana a gente tem a oportunidade de ir para outras igrejas para servir. E nos relacionamentos, nas conversas, no estudo também, mas foi o primeiro ano que eu tive uma certeza assim, nossa, é bom ser cristão. Legal. Eu tenho prazer nisso, então... E lá foi que eu conheci a minha amada. A história eu vou deixar ela contar um pouquinho, mas foi assim um ano que não foi um ano jogado fora, assim. Eu tinha sempre essa ideia assim, nossa, um ano que eu vou parar, eu não vou entrar na faculdade, eu vou estar atrasado. Uhum. Mas, olhando para trás aqui, faria de novo, faria 3 vezes, faria quantas vezes fosse preciso, assim, foi realmente o ponto que me fez amadurecer e ter o real entendimento de quem eu sou e do que eu tenho que fazer, assim, sabe? Eu tava meio sem saber direito o que eu ia fazer, mas naquele ano eu decidi, tá bom, eu achei meu lugar no corpo. Eu achei o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então, foi, assim, incrível. Foi incrível. Nossa. Bom, então vou começar pela minha conversão também, depois a gente se encontra na parte do CD. Eu também, meus pais, eles vão na igreja, já eram cristãos, desde que eu não tinha uns 3 anos. Então, eles casaram, eu era criancinha, eles ainda não eram, mas eu não me lembro. Então, desde que eu me lembro, eu tô na igreja, em todos os ministérios possíveis, porque eles eram super ativos, então, ajudando no encontro de casais, enchendo bexiga, fazendo tudo lá, EBFs, e eu lembro da minha conversão, eu tinha 7 anos, foi numa EBF, inclusive, eu lembro nitidamente. Tipo, tava falando de Adão e Eva, tinha uma grande maçã. Ninguém falou que era uma maçã, tinha uma maçã gigantesca atrás. Eu tinha até cantado no coral. Tipo, me lembro claramente da tia perguntando e, tipo, tinha convicção de que eu queria Jesus e de que era essa vida que eu queria. E eu vivi assim, mas eu tive uma fase mais rebelde, diferente do Benny. Eu cheguei numa fase de questionar muitas coisas. Então, os meus pais, eles não me explicavam muito os porquês, eu acho. E eu perguntava muitos porquês. Então, era muito porquê. Porque sim. Curiosa. E eu não gostava do porquê sim. E eu acho que eu acabei me perdendo nesse sentido. Então, eu tive uma fase um pouco mais rebelde. Não que eu tenha, tipo... Eu sabia o que eu queria, eu era convertida, mas... confusa, assim, sabe? Eu queria entender que tava... Tipo, por que eu fazia isso? Tava meio que vivendo o Jesus dos meus pais.
E não fazia sentido. Então, eu tive essa fase meio rebelde. E depois, eu cansei. Eu falei, meu Deus, isso também não faz sentido. Nada tá fazendo sentido. Um surto. E aí, foi também numa temporada do PV, que eu também ia desde pequena. Todos os anos, só que eu ia no de São Paulo, né? Ele ia no Paraná, então a gente não se encontrava. Teve uma vida parecida, mas não se encontramos. Então, uma das temporadas também me caiu a ficha, tipo... E tudo fez sentido, eu pensei, tá bom. Então, agora eu vou viver isso. Eu já sei quem é Jesus, eu já... Tipo, quero isso, agora eu vou viver a minha conversão, tipo, a minha vida com Jesus. Só que era difícil. E eu escutei sobre o CLD também. Só que eu escutei em 2018, no começo. Um ano antes. E eu sou um ano mais velha. Então, eu já tinha me formado no ensino médio. E eu já estava matriculada numa faculdade. E aí, eu escutei. E o CLD também tem um custo um pouco alto, né? Para as minhas condições financeiras. E já ia começar na próxima semana. Eu fui atrás até de bolsa e tudo. E aí, eu falei com os meus pais. Só que eles ficaram, meu Deus, tá maluca? Tipo, falar isso agora. E... Até porque antes disso, eu também não ia com a cara do CLD. Todo mundo, quando o pastor ia lá falar, a gente zoava, tipo, nossa, gente maluca, vem fazer isso aqui. E aí, nesse ano, eu fiquei, tipo, nossa, eu acho que eu quero fazer isso. Só que não tinha condições. E eu também tinha uma amiga minha que ela sofria de uma doença, tipo, muito séria. E eu pensava, meu Deus, eu não posso ficar longe dela, porque senão não tem como. Não vou ficar longe dela. Então, eu não acabei desistindo do CLD. E fui pra faculdade. E aí, eu fiz o meu primeiro ano de faculdade, em 2018. Que eu fiz Relações Internacionais. Só que eu tava lá e não tinha nada certo. Eu até pensei assim, não vou pro CLD, então eu vou ir atrás de Jesus. Eu não preciso, tipo, estar no curso pra ter um relacionamento profundo com Cristo. Então eu vou atrás. E aí eu fui muito atrás. Tipo, realmente, ali pra mim eu acho que foi um start já. De buscar. Só que é muito difícil. E na faculdade, com as coisas acontecendo. E... Eu não sabia, eu nem queria estar fazendo aquele curso, tipo, fui porque eu precisava fazer alguma coisa da vida. Então, foi, tipo, muitos questionamentos, assim, e aí eu falei, não vai dar. Não dá pra continuar nessa direção, porque essa direção tá totalmente errada. Então, no meio do ano, eu falei pros meus pais, olha, eu voltei, essa ideia ainda tá na minha cabeça, e eu quero ir pro CLD ano que vem. Eu tranco, quando voltar eu volto. E aí, foi até uma loucura, assim, que eu fiz cartinha pra todo mundo da igreja, pra me ajudar com o mantenedor. Aí eu, tipo, expliquei, mandava mensagem, escrevi a carta explicando tudo, os valores, por que eu queria ir pra lá, tipo, tudo. Falei com a minha amiga que tava passando pelo momento difícil. E foi uma loucura, assim, meus pais falaram, tá bom, já que Deus tá falando tanto ao seu coração, a gente vai dar um jeito, e tu vai. A gente vai dar um jeito de pagar, vai acontecer. Falei, tá bom. E aí eu fui. Então, foi uma história um pouco mais longa, mas eu cheguei no CLD em 2019, e também, pra mim, assim, foi um ano... Também foi o melhor ano da minha vida, mesmo com casamento. Tipo, eu creio que eu só posso estar aqui hoje, a gente só pode estar casado, a gente só pode estar com o ministério, com as coisas claras por conta desse ano, assim. Que foi um ano onde esclareceu todas as coisas no meu coração, sabe? Todas essas dúvidas, tipo... Eu lembro que eu ficava, meu Deus, então é isso, então é por isso. Então, tipo, agora eu vivo Jesus, sabe? Eu tenho um relacionamento com Jesus. Eu não preciso mais me apoiar na igreja, ou nos meus pais, ou... nas pessoas que eu tinha como exemplo, tipo... E eu vejo, assim, uma coisa que eu fico muito feliz, é que não importa o que aconteça, tipo... Eu sei que eu vou seguir Jesus, não tem mais nada. Tipo, quando você é novo, você fica... Ah, mas isso aqui eu troco, né? Isso aqui é mais legal. Agora, não, tipo assim, pode acontecer qualquer coisa, eu sei que eu nunca vou me desviar. Tipo, eu falo isso com plena convicção. Então, pra mim, esse foi o maior presente que o CLD me trouxe, assim. Saber que todo o resto da minha vida agora é pautado nesse Jesus, sabe? Não é mais uma coisa instável. Então... Mas quando tu foi pra esse CLD, tu foi em São Paulo ou em Curitiba? Em São Paulo. Ele é em São Paulo. Ah, ele é em São Paulo? Achei que tinha em Curitiba. Não. Tem um no norte, mas o que o Benny foi também era em São Paulo. E que a mãe dele foi também em São Paulo. Ah, entendi. Ele que veio pra São Paulo, viu? Tava quieta. Ele que foi em busca. O ano do CLD foi 2019? 2019. 2019. Foi lá que vocês se conheceram. Foi. E se conheceram, assim que entraram, já se conheceram, já se viram? Não tinha reparado nela. Também não. Na verdade, o que aconteceu foi que lá no CLD é dividido em grupos. Porque é um grupo de, sei lá, era o quê? Uns 80, 90 pessoas. 80, 90 jovens. Então lá tinham 5 grupões, que daí dividia meio que em famílias. Até tanto para as pessoas de longe ter uma figura paterna e materna para cuidar. E também até para, tipo, ter esse discipulado mais
pessoal, para que realmente, porque o CLD é curso de liderança e discipulado. Então, esse 50% ele acontecia nesse grupo mais íntimo, além de todo o estudo e todas as coisas. E daí, foi quando a gente descobriu o grupo que a gente se conheceu, de verdade, assim mesmo, porque era muita gente. Tipo, 90 pessoas numa sala, daí depois tu vai pro quarto, daí tu come. Eu tinha reparado porque ela tinha um cabelo mais ruivo do que ela tá hoje. Agora já tá um loiro, castanho, não sei nem que cor mais definir. Então eu já tinha visto ela, mas nunca parei pra conversar. Ciclos muito diferentes de amizade, assim. Sim. Só que daí, eu lembro que a gente foi todo mundo vendado, e daí foi andando, daí a gente foi levado de Kombi até a casa de quem seriam os nossos pais do ano ali. E daí quando a gente se virou, olhou todo mundo assim, e daí, tá bom, não conheço quase ninguém aqui, mas vamos lá. E daí, até foi uma coisa muito engraçada, né? Porque na primeira reunião, esse pai, o Axel, inclusive, beijo, Axel, se você estiver vendo. Vai mandar pra ele. Mas ele falou que a gente tinha que falar com as pessoas que a gente não conhecia por 15 minutos. Daí a gente tava lá, acho que ensaiando a dança, né? Tem uma dança da temporada. E daí, tava no intervalinho, daí eu sentei. Quem que foi a primeira pessoa que eu fui conversar que eu não conhecia? A donzela de Itanhaém. Aí foi, pra quê? Pra zoar o nome da minha cidade. Eu já fiquei com raiva, já. Desculpa, aqui. Sou da capital, né? Não conheço essas cidades, brincadeira. Coisa fina. Mas, e daí a gente conversou 15 minutos. E daí ficou por isso, né? Por enquanto. Tipo, já sei o seu nome, pelo menos. Israel não dá pra esquecer também, né? É um nome bem diferenciado. Mas ficou por isso. Nesse início foi assim, conversamos, ok. E daí agora eu vou deixar você continuar. Até um parênteses, a primeira vez que eu vi ele, inclusive, não foi no grupão. Foi porque muito famoso, né? Ele é muito famoso, chama muita atenção. E daí tinha uma pergunta, eu não lembro o que era, na sala. E daí todo mundo começou a gritar, Beni... Não, aquela a gente chama ele de Benja. Todo mundo, Benja, Benja. Pra ir lá na frente responder. Daí ele foi todo responder a pergunta lá na frente. Aí eu fiquei tipo, meu Deus, gente. A gente acabou de chegar, ele já tá se achando, já tá lá na frente, já tá fazendo auê todo. Bem Beni. Beni, sim, Aí Beni. daí eu fiquei, tá. Enfim, tipo, já olhei de mim assim, não precisa se aparecer, né? Mas voltando daí pro grupão. Depois das conversas, acho que foi uma coisa muito natural. A forma como a gente se aproximou. Porque a gente estava no mesmo grupo, então a gente começou a conversar como amigos mesmo. E lá também tinha... era obrigatório fazer 3 vezes exercício por semana. Então eles mudam tudo mesmo, né? Tira o sedentarismo, tira tudo. Amor, Então... quantos quilos que você emagreceu nesse ano? Emagreci 12 quilos no CLD. Caraca. 12. Mas todo mundo engorda. Mas, É uma pessoa à parte. muita gente engorda, mas eu não sei. É um ano? É o ano inteiro? 1 ano. Eu também não fazia exercício nenhum, né? Aí, a gente começou a conversar normal e tinha esse exercício que tinha que fazer. Então, você podia fazer o que você quisesse. Tipo, podia dançar no quarto, podia andar no lago, podia, sei lá, o que você achasse aí, desse uma suada, tava valendo. E aí, eu trabalhava na biblioteca. Como eu disse, eu fui atrás de bolsa e tudo mais. Então, lá eles davam a bolsa e aí você fazia algum serviço. E aí eu ficava na biblioteca, acho que 2, 3 vezes por semana. Era bem legal, inclusive. E aí ele ia lá na biblioteca, né? Estudar. Estudioso? Bem estudioso. Bem estudioso. Leu todos os livros. Todos. Aí no final, tipo, do expediente, assim, acabava umas 5, 6 horas. E fechava a biblioteca, daí ele me falou, já que estamos aqui, vamos fazer o exercício. Vamos caminhar no lago. Aí eu falei, tá bom. Só que até aí, tipo, realmente não tinha nada. Então a gente foi. E aí começou a virar uma rotina. A gente ia toda semana, tipo, umas 2 vezes por semana, né? Caminhar no lago. E a gente dava as voltas no lago, conversava um monte. E foi muito natural. Tipo, a gente virou muito amigo. E aí depois foi ficando diferente. Até porque lá eles têm uma política muito restrita com esse negócio de relacionamento. Porque você imagina, 80, 90 jovens juntos, que nunca se viram na vida. Então tem toda uma empolgação. Então no primeiro semestre você não pode falar pra ninguém que você tem interesse. Você não pode falar nem assim, eu gosto de você, eu acho você... Não. Você não pode falar nada sobre interesse. No primeiro semestre você guarda tudo pra você. Você não pode dar qualquer passo. Nossa. Então esse primeiro semestre foi assim, a gente se conhecendo. Tinha até aquele fundinho de... eu acho que ela gosta. Sem dizer, né? Não dizia, mas pensava. Com as ações, mas... E daí no primeiro semestre fechou. E daí tem o estágio. E daí o estágio que a gente faz é nos acampamentos do Palavra da Vida. E daí ela foi para São Paulo, pro de São Paulo eu fui pro do Paraná,
cada um foi pra sua casa. E daí a gente combinou nesse mês assim, olha, a gente sabe que tá acontecendo alguma coisa aqui, mas tem a distância, tem muita coisa, a gente sabe que pode ser emoção. Então, vamos ficar um mês sem se falar. A gente volta a se falar daqui a um mês, a gente fica esse mês orando, pensando, ver se é isso mesmo. E é isso. Daí abraçou, sem WhatsApp, sem nada, um mês. E daí foi até engraçado, porque a gente não tinha combinado, a gente já falou um mês, só que a gente não falou se era até a volta e tal. E daí, meio que fechava um mês certinho no dia 29 de julho. Dia 29 de julho é meu aniversário. Fez de propósito. Não foi. Porque aí eu tenho que questionar, né? Mas daí foi bem engraçado, porque eu tava pensando e orando. E daí, sabe aquelas promessas que você faz pra Deus, assim, você pede um sinal bem bobo? Bem bobo. Hoje em dia eu não faço mais, mas na época a gente faz essas coisas meio nada a ver. Eu falei, ai Deus, eu não sei, será que é? Me dá algum sinal, mostra alguma coisa. E daí eu lembro que eu tinha combinado com Deus dela ser a primeira pessoa a me mandar mensagem de parabéns no meu aniversário. Só que depois eu falei, Deus, não precisa ser a primeira, porque só se ela mandar. Eu não quero delimitar. E foi muito engraçado, porque deu meia-noite, primeira pessoa foi a... E daí, Já tava pronta 2 semanas, meu texto. Tava contando as horas. Já. E daí de lá a gente voltou a conversar no WhatsApp, daí uma semana depois a gente voltou presencial, e daí tem o segundo semestre que é outro passo. Que daí antes de você namorar, você se declara. Então, começou, acho que foi próprio agosto mesmo, né? Isso é uma regra deles. É uma regra uma deles. regra deles. E daí eu, em dia 17, não, 25, acho. 25, enfim, algum dia de agosto, eu chamei ela no lago, onde a gente construiu todo o nosso relacionamento até ali, e daí eu me declarei. Daí lá eu falei, eu gosto de você, e daí quero conversar com você sobre assuntos mais... Porque nem isso podia falar, nem assunto intencional. Assim, É bem política fechado. Mas no final a gente vê como foi bom. No final a gente, eles têm muitas regras. Mas também é entendível, porque teve outros anos que tiveram vários casais, sai de lá, termina, porque passou um ano junto, né? É um ano muito intenso. Então eu entendo as regras. E, no final eu vejo que foi muito importante pra gente, porque a gente ficou 8, 9 meses só conversando. Então, deu pra conhecer muita coisa, deu pra ter muitas certezas antes de dar um passo, né? Que é um passo muito importante. Eu acho que é um dos passos mais importantes que a gente toma na nossa vida. Sim. Então, deu pra amadurecer bem a ideia. Tem toda uma carência ali de estar longe da família, né? Aquele tempo todo, 9 meses, né? 8, 9 meses. Então, é normal, né? De procurar alguém que tenha uma afetividade pra se relacionar. Que quando falam, assim, de namoro, né? É que eu vim de uma família não cristã, né? Então, e agora eu tô começando a olhar mais pros namoros cristãos, né? E eu acho tão lindo porque o namoro, ele tem que ter um propósito. Qual é o propósito do namoro? É o casamento. Então, e eu vim, como eu não vim vendo isso dessa forma, namora aqui, se não deu certo, namora com outro lá, e aqui, aqui lá, né? Achou bonitinho, já podia namorar. Né? Não que meu pai me deixasse desse jeito também, mas eu digo, não tinha esse propósito que era pro casamento, né? E como é lindo ver isso, e como faz bem, porque realmente o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, a gente tem que ter um propósito para isso, né? Aí eu acho tão lindo, assim, porque, claro, foi um pouco rígido ali as regras, mas fez bem, porque fez vocês se conhecerem primeiro, conhecer a pessoa, estar colocando o namoro diante de Deus para ver se ia mandar mensagem à meia-noite, né? Não, mas eu digo, né, que Deus tem um propósito muito maior, né? Não é para ser também namorando, e o mundo mostra de um jeito bem deturpado, né? Sim. Eu fico encantada. E até muito legal, porque nisso ele meio que restabeleceu a ordem natural de como deve ser um relacionamento. Porque a gente não foi, primeiro se beijamos, gostamos do beijo, vamos começar. Ou começou com um paquerinho direto. Foi uma amizade sincera, que virou algo a mais. E lá depois, e só pode beijar depois de namorar. E lá no lugar também não pode beijar. Quando você começa a namorar, você ganha o privilégio de poder andar de mão dada no campus lá no lugar. Então, isso tudo, assim, foi muito importante, até porque nos ajudou a construir uma base muito sólida. Sim. Porque acabou o ano, eu voltei pra Floripa, ela foi pra Itanhaém. Uhum. Então... Ia precisar conversar, né? O tanto que a gente se conheceu nesse ano, foi o que manteve a gente firmes, lembrando, assim, um propósito a mais. Isso foi o que me carregou, assim, bem tranquilo quanto a isso. Eu até tinha um pouco de medo com esse negócio de relacionamento à distância, mas eu lidei muito bem com isso. Eu até me surpreendi um pouco. Eu não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu conheci a Nana,
a família dela tem digamos que é sei, faz isso sempre. Um costume. Esqueci a palavra, um costume. De dar o parabéns à meia-noite. A tua também? Sim. Porque eu não tinha isso. Então, pra mim, deixava a pessoa acordar, ia lá. Até depois, durante o dia, dar o parabéns. Mas não. A Nana, se eu não der o parabéns meia-noite, não é meia-noite 1, é meia-noite. Então tem que estar tudo pronto, 11h50, 11h59. Contagem regressiva. Exatamente assim. Porque isso acontecia sempre na família dela. E às vezes até acontece, ai, fulano não me deu parabéns ainda. Meia-noite 1. Entendeu? Então, isso eu acho que é um pouco de tradição, assim, né, das famílias. Né? Na minha família era igual. A gente esperava, mesmo se a gente não tava no mesmo quarto, faltava 10 segundos, todo mundo se reunia no mesmo quarto e contava, pulava em cima, aí cantava parabéns, aí ia dormir. Tipo, não pode dormir sem dar o parabéns, porque deu meia-noite. É isso aí. E por isso, Exatamente. até quando eu vinha pra cá, né, eu esperava até meia-noite pra dar presente pra ele, coisa assim, ele, não, tipo, amanhã, eu, não. Tipo, a família mesmo, todo mundo dormindo. Eu falei, cadê sua família? Tipo, vamos cantar? O Ben, então, é bem estratégico. Acho que provavelmente ele já sabia que tinha isso na tua família, etc. Pegou algum devia episódio, entendeu? Então já armou tudo isso, né, Benny? A calculista. primeira que manda, obviamente, que ia ser Tudo calculado. a Isa. Tudo Verdade. calculado. É. Faz mais sentido agora. Viu? Entendeu? Bem estratégico. Tem que ser, né? Tem que ser. E até que a gente tava conversando sobre essa questão do tempo que a gente conversou, né? Uma coisa que eu fiquei pensando também, agora eu penso muito. Quando eu vejo os casais, até reality shows, essas coisas, assim, eles começam num negócio muito físico e depois fica cheio de inseguranças, né? E eu lembro que quando a gente, depois da declaração, a gente podia conversar intencional. Então a gente conversou, tipo, sobre tudo. Tipo, você quer ter filho, não quer ter filho? Quanto tempo a gente vai casar, então, se isso aqui deu certo? O que é ruim, o que é bom? Como que você vai lidar com um relacionamento à distância? Então, pra mim isso foi muito bom, porque a gente colocou tudo na mesa, assim. Então, quando eu falei, né, pra mim o relacionamento à distância foi bem difícil. Mas eu tinha uma base muito sólida pra lembrar de que, tipo, tava sendo difícil. Acho que pela minha personalidade, pela minha saudade, ser um pouco mais dramática, mas um pouco mais chorona. Mas sabia que era ele, sabe? A gente já tinha alinhado todas as coisas. Sabia que não era só uma pessoa aleatória. Tipo, a gente já tinha algo construído, assim. Então, acho que isso foi totalmente diferente do que os outros. Quanto tempo vocês ficaram assim à distância? A distância foi até outubro de 2021, né? 2 anos. 2 anos. 2 anos. E durante esses 2 anos, vocês não se viram? Não, a gente chegou a ficar 4 meses sem se ver. Nossa. Então, Ainda a foi pandemia ajudou um pandemia, pouco, né? A pandemia ajudou um pouco. Mas daí a gente ficou uns 4 meses sem se ver. Daí uma vez eu ia, uma vez ela vinha. Mas e a gente ficava em nesse- média uns 3 meses, né, sem se ver. A média uns 3 meses. Daí se via, ficava entre 1 e 2 semanas. Mas a tecnologia ajudou, né? Porque aí É. o vídeo, fazer sim. chamada, né? Ajuda, né? A gente se ligava todo dia. Todos os dias. Todo dia a gente se ligava pra conversar. Assim, exceção fim de semana, que fim de semana de crente É difícil. não tem o que fazer. Aham. Tem culto sábado à noite, domingo à noite, então... Tem Aí a rotina, né? Tem a rotina, mas de segunda a sexta, assim, acho que foi pouquíssimas vezes que a gente chegou a falhar nisso, né? Então, e foi assim, tentando manter o relacionamento com o que a gente tinha, que era a comunicação. Então, sempre essa troca, sempre trazer um pra rotina do outro. A gente tinha até ressuscitado o Snapchat na época, né? Que é um que você só manda, que é só de foto, pra poder relembrar a cara da pessoa, porque daí à noite você relembra a voz, durante o dia você relembra a cara, e assim vai tentando matar um pouquinho da saudade da forma que dá, né? Mas daí foi até quando a Isa arranjou uma entrevista de emprego aqui em Floripa. Não foi nem emprego que ela arranjou. Ela arranjou uma entrevista de emprego Entrevista. do dia pra noite e veio pra Florianópolis pra fazer a entrevista. Eu até descobri depois que eu não precisava ter feito isso. Porque eu tava numa fase que eu tava bem cansada já do namoro à distância. Já tava... Pô, a gente já tinha conversado tudo que tinha pra conversar. Eu sabia que ia casar com ele, já tava tudo certo. Não aguentava mais celular, não queria mais mexer no celular. Queria viver as coisas junto, tipo, passar pra próxima fase, tava exausta, assim. E daí eu comecei a mandar currículo pra cá. Porque, assim, Itaém não tem muitas coisas, né? Agora sendo um pouco mais sincera. Então, eu já queria mudar de lá também. Já queria sair da casa dos meus pais. E aí, eu falei, já que a gente já tá planejando casar, Florianópolis é uma capital, já comecei a mandar coisa pra cá. E foi até, tipo, foi muito rápido. Eu consegui uma entrevista. No dia seguinte, eu fiz a primeira fase online. E aí, no outro dia, 2 dias depois, ela mandou assim, você passou de fase?
vamos fazer a próxima entrevista com o gestor, né, do setor. Eu falei, beleza. Aí ela pegou e me mandou o endereço. E ela sabia que eu era de Itanhaém. Eu falei, tá bom. Ela mandou o endereço. Isso foi, tipo assim, 3 da tarde. Aí eu falei, mãe, vou ter que ir pra Florianópolis, porque eu tenho uma entrevista amanhã. Aí minha mãe, tá. Aí meus pais entraram super, esperei pra chegar em casa. Eu falei com meu pai, ficaram felizes e tristes ao mesmo tempo. Me levaram até Santos, porque não tinha ônibus saindo de Itanhaém. Peguei de Santos, vim pra Floripa. Aí eu só mandei uma mensagem assim pro Benny, tô chegando aí pra fazer uma entrevista. É isso. Avisa seus pais, me recebam. Aí eu vim. Cheguei aqui, era tipo 10 da manhã, só almocei e fui pra entrevista. Aí eu peguei, fiz a entrevista, foi super legal, gostaram de mim, gostei deles. Depois eu descobri que eu não precisava ter vindo, que a mulher falou assim, mulher, era só você me falar que eu te mandava o link, você fazia online. Tu tinha o quê? 22 anos? 21? 21. 21 anos. Aham. Aí ela falou, era só fazer online. Ela ficou desesperada, eu acho que isso que fez eu ganhar o cargo. Eu tô aqui pensando como pai, entendeu? Minha filha chega pra mim, ela tô indo amanhã fazer uma entrevista a 1.000 quilômetros de distância. O que eu faria? Meus pais, eles ficaram nervosos, mas ao mesmo tempo, tipo, eles também viam que era uma coisa muito de Deus, assim. Eles estavam muito felizes, porque desde o CLD, toda a transformação, tipo, foi algo visível para todo mundo, né? Tipo, e eles sabiam também que o meu relacionamento com o Benny era algo diferente. Então eles estavam muito tranquilos, tipo, aprovavam total. E meus pais sabiam que eu queria mudar de lá, mas eu ia mudar para São Paulo, a princípio, que é 70 quilômetros. Aí eu fui pra 700. Mas eles ficaram, tipo, tá bom, filha, se é isso que Deus tá te mandando, então bora. Mas assim, chorando, né? Mas me levaram. Então eu fui. E aí eu sei que ainda quando eu tava aqui, aproveitei, fiz mais umas 2, 3 entrevistas. E aí me ligaram e falaram, tá bom, tá contratada. Pode começar, tipo, quinta-feira, que era tipo 2 dias depois. Eu falei, moça, calma. Deixa eu voltar pra casa, pegar minhas malas. Aí eu sei que eu voltei, fiquei acho que nem uma semana lá. Peguei tudo, me despedi de todo mundo e voltei. Foi, tipo, uma loucura, assim. E isso vocês estavam namorando? Namorando. Tá. E não é nem perto do noivado, assim, nada. Tanto é que a gente foi ficar... Eu pedi ela em casamento em abril. Aí foi Então em novembro. Uns 6 meses, assim, que a gente só continuou namorando. E as portas foram se abrindo pra isso, né? Eu queria perguntar pra vocês. A gente viu que a jornada de vocês se cruzou até com relação aos pais, vivência em igreja, né? Com, na verdade, 2 situações diferentes, cada um entendeu isso de uma maneira, né? Mas quão importante foi essa vivência de vocês numa comunidade cristã e o que isso refletiu na escolha de vocês pelo CLD? Quer que eu comece? Ele olhou pra mim. Eu acho que pra mim foi o que fez toda a diferença, assim, sabe? Eu via desde a da época da escola, assim. Eu tinha a gente queria aquelas amizades mais profundas, mas eu lembro que, acho que quando virou pro 9º ano, assim, que daí eles começaram a fazer as coisas que adolescentes começam a fazer nessa idade. E eu via que aquilo não fazia o menor sentido pra mim. Não foi uma coisa que nunca eu conseguia ver qualquer sentido pra ser onde eu iria recorrer, assim, sabe? Então eu sempre tive certeza que era em Deus que eu ia ter a minha satisfação, que eu ia ter a minha alegria. Eu só não sabia ainda como achar ela direitinho. Mas eu sabia que estava ali em algum lugar. Então é ali que eu continuei procurando, entendeu? Então, quando eu veio o CLD, em todo aquele momento de caos, eu vi aquilo como um farol que iluminava assim, ó, é pra cá. E daí eu fui lá, e daí realmente lá foi que eu achei, mas eu acho que como eu, desde pequeno, vim uma igreja, ter em casa esse discipulado de pai para filho, de mãe para filho, isso tudo assim foi o que, como eu falei, estragou a minha adolescência, porque eu tinha certeza que não era em nenhum outro lugar. Eu tinha certeza. Eu olhava eles, tanto é que eles nunca me chamaram, nunca me ofereceram nada, porque eles sabiam que eu não ia. Então eu só continuei sobrevivendo minha adolescência, com as minhas loucuras, com os hormônios, com tudo, mas sabendo, não tá aqui minha alegria. Durante a semana eu posso ter dado uma de louco, mas fim de semana eu sei que aqui em algum lugar tem alguma coisa. Então, foi meio que essa vida foi um farol que sempre que eu começava a ir para outro lugar me lembrava, não vai achar nada, não adianta nem você tentar. Então era o que sempre me fazia voltar pro ponto inicial. E daí do CLD foi onde eu comecei a dar passos para frente, assim, mas essa vivência sempre me deixou a não sair do ponto zero.
Eu acho que pra mim foi minha âncora que me manteve firme em algum lugar, assim, sabe? Acho que pra mim também é bem parecido, né? Eu também sempre estive na igreja e mesmo nos momentos de caos, assim, mais rebelde, eu sempre amei muito a igreja. Tipo, eu amo ser cristã. Eu tava até comentando isso com o Ben essa semana, assim. Tipo, cara, eu amo. Tipo, não tem nada melhor. Tipo, às vezes eu fico pensando, cara, as pessoas, elas não entendem porque é surreal. Tipo, viver nessa comunidade, assim, pessoas profundas que realmente se importam. É um negócio, tipo, é de Deus mesmo, é surreal, assim, sério. Eu até do culto essa semana eu voltei e a gente foi numa igreja lá em Atibaia essa semana também, eu fiquei alucinada, assim. Cara, ser cristão é muito legal, não tem nada melhor que isso, assim. E eu sempre tive esse pensamento. Em alguns momentos, eu acho que eu me deixei levar pelas amizades, pelas influências, mas nunca era algo que me satisfazia. Eu também ficava, tipo assim, nossa, tipo, isso aqui eu achei que ia ser o mais legal, mas, tipo, o que eu tava fazendo já era o mais legal. Tipo, já era um lugar onde eu devia estar, né? Então, acho que isso também foi o que me manteve. E eu acho que eu me identifico muito com isso que você falou também, de, tipo, eu só não sabia muito como ir mais fundo. Tipo, eu sabia o básico, já tava decorado, as DBF, tudo na cabeça, tudo ali decorado, mas não, tipo, faltava uma profundidade, sabe? E acho que isso o CLD pôde me trazer. E também acho que na comunidade, né, na igreja, depois que eu tomei essa decisão, eu também buscava mais. Tipo, várias vezes tinha coisas que sempre ficavam na minha cabeça, eu ia pro meu pastor e aí eu tinha liberdade de falar, mas eu não entendi isso. E aí ele sentava comigo e explicava. Até no CLD mesmo, que lá falava uma coisa, eu falava, mas por que ninguém explicou isso antes? Então, tipo assim, foi muito legal, que foi uma troca, sabe? De um amadurecimento e tinha pessoas lá que estavam me ajudando, tipo, me dando esse suporte. Então, acho que é isso. E os pais, como é que eram em casa? Porque na igreja eram muito ativos, né? Os dois, né? Inclusive os 4, né? Os 2 pais de cada um muito ativos como líderes, né? Nas igrejas, mas em casa como é que eles eram de participativos na rotina de vocês, tempo de oração e tal, tudo isso. Vocês passaram por isso em casa? Sim, meus pais, mais minha mãe, porque meu pai trabalhava muito fora, mas minha mãe sempre participativa professora, então ela me dava aulinha de tudo em casa. Então era muito legal, era um grande exemplo. E eu vejo até que como os pais influenciam, né? Até uma dica pra mim do futuro, pra vocês. Anotando aqui, ó. Porque quando eu digo que eu tive essa fase mais rebelde, foi bem numa fase que meus pais não estavam bem. Então foi numa fase que meus pais meio que se rebelaram, assim, sabe? Tiveram uma fase difícil no casamento e meio que ficaram um tempo separados e tudo mais. E aí foi uma frase que, como eu não tava com a minha fé firmada em Deus, assim, na fé que os meus pais tinham em Deus, foi a hora que eu falei, se eles fazem isso, então eu também posso, né? Tipo. E aí foi quando eu me dei uma revoltada. E aí depois disso que eu tive start de falar, não. Depois eles, tipo, tudo se fez novo, transformação, tipo, graças a Deus, tipo, Deus transformou tudo de novo. E muito graças a Deus mesmo, assim, testemunha. Mas depois disso eu fiquei, agora eu preciso viver a minha fé, não dá pra ficar vivendo com base neles. Então eu vejo que eles me deram muita base, mas também essa parte mais difícil foi o que fez eu, tá bom, agora eu preciso viver, eu preciso buscar o Jesus da minha vida, não dos meus pais. E aí foi quando virou a chave, que aí eu disse que quis especialidade e tudo mais. Mas acho que essa influência, assim, é boa e pode ser conturbada também. Porque a influência vai acontecer de qualquer jeito, É. né? Então, do jeito que a gente tá como pais, influencia. Sim, e é bom. Do jeito que a gente tá. Também vejo grande misericórdia de Deus, né? Que mesmo quando meus pais não foram fiéis, Deus continua sendo fiel. Tipo, não tirou o propósito de eu voltar pros caminhos dele, pra eu, tipo, tá firmada. Então, eu fico muito grata, tipo, por mais que tenha essa fase difícil, meus pais hoje, tipo, 100% restaurados e, tipo, eu muito mais do que era antes. Então, misericórdia total. Porque é uma coisa que poderia ter estragado tudo, só Deus mesmo pra fazer novo, né? E eu acho que na minha casa foi bem parecido com isso, assim, porque meus pais desde pequeno colocaram essa liturgia cotidiana. Todo dia orar, todo dia fazer a devocional, ler a Bíblia. Eu acho que foi uma coisa que eles construíram desde pequeno, assim, sabe? Então, quando eu cheguei no momento da minha rebeldia, mesmo a minha rebeldia, ela
acabava voltando para essa liturgia que eles construíam dia a dia de oração, de devocional. Mesmo quando eu não me sentia íntimo de Deus, mesmo quando eu não me sentia digno de falar com Deus, eu ainda voltava e falava com Ele, porque eu sabia que mesmo se eu me achasse sozinho, desde pequeno foi ensinado que é lá que eu vou encontrar, assim, sabe? Meus pais, eles sempre me deram muita autonomia, tanto para estudo quanto para a vida com Deus. Eles sempre me incentivaram, sempre que eu queria ir para um acampamento, para um retiro, sempre que eu via um livro. Às vezes minha mãe comprava os livros de devocional. Então sempre foi uma coisa que eles incentivaram, mas eles não obrigaram. Então eu acho que isso foi a grande diferença, assim, sabe? Para eu ter isso tão internalizado, para ser algo que passa da mente e vai pro coração, assim. Porque tava cravado, assim, tatuado no meu coração. Então não tinha para onde eu ir, não tinha para onde correr. Sempre acabava voltando para isso, assim. Então eu sou muito grato a Deus pela vida deles, porque foi o que me manteve firme, foi o que me fez estar aqui onde eu tô hoje. Até um ano depois, 2020, quando eu tinha acabado o CLD, eu fiquei, às vezes, imaginando como é que seria a minha vida se não tivesse o CLD. E eu só fico mais grato ainda que me empurraram para esse lugar, assim. Mesmo minha mãe brincando, falando, mas tudo isso aqui foi entrando e foi cravando um lugar mais fundo no meu coração até que tomou decisão, deu estalo, e daí dali pra frente foi só pra cima, assim. Então, eu acho que os meus pais são... Obviamente, eu sou fruto do discipulado deles, do trabalho deles em mim. Então, mesmo com brigas, com desavenças, que acontece, normal. Mas, olhando para trás hoje, é muito legal ver tudo que eu sou por causa deles. Então, realmente, a importância dos pais é um negócio surreal. Tanto é que hoje a gente vê muitos jovens, vê o fruto dessa nova geração que cada vez tem menos ausência dos dois pais, cada vez mais divórcio, cada vez mais mães solteiras, principalmente. E a gente vê o fruto disso tudo. Pessoas cada vez mais perdidas, não sabem quem são, não sabem para onde vão, não sabem onde buscar alegria. Porque não tiveram essa base, não foi ensinado onde encontrar a felicidade, não foi ensinado como achar a felicidade verdadeira, porque nem os pais encontraram. Então esse problema que uma geração vai trazendo para outra, e a gente fica olhando para como tá hoje em dia e fica naquele, nossa, eles não tiveram o mesmo que eu, então o que eu faço com o que eu recebi? Eu acho que isso é o que eu tenho pensado muito quando eu olho tudo que está acontecendo aí afora. Eu fico pensando bastante nisso, o que eu, com o que eu recebi, posso dar, assim. Então, meus pais realmente foram uma das partes fundamentais, assim, para... Eu acho isso lindo demais, porque domingo o Ben pregou na igreja, né? E aí eu falei assim, meu Deus, cara, que orgulho para os pais ver, tipo, um menino jovem, né? Ter esse coração e falar de Jesus com tanto amor e com tanto entendimento, né? Dá pra ver que tu gosta de ler a Bíblia, dá pra ver que tu ama Jesus de verdade, né? Aí, tanto quando acabou o culto, eu fui lá e eu tinha esquecido até de abraçar ele, só depois que eu vi o Deco lá. Eu primeiro abracei o pai dele, sabe, que eu não vi a tua mãe. Eu falei assim, meu Deus, parabéns, que orgulho, assim. E quando eu vejo a tua mãe, eu também falo, ai, Lúcia, me dá dicas como fazer com as crianças. Porque, tipo, o meu maior sonho do Deco também não é a profissão, né? Não é o que eles vão ser na vida. Mas sim que eles sigam a Jesus, né? Que eles tenham essa paixão por Jesus, né? Porque é o que tu falou, né? Não depende das pessoas, não depende de coisas para estar feliz ou não, né? É Jesus, né? Tudo é por ele, né? Eu não conhecia Jesus antes também. Quando eu me converti depois de casar, eu falava assim, gente, as pessoas têm que conhecer esse Jesus, porque assim, ó, é maravilhoso, é transformador, é muito bom, como que eu não conhecia antes, né? Então, até, tipo, eu falo pra mãe, eu queria ter nascido num lar cristão, sabe? Eu queria ter, com a minha vozinha, me explicar essas historinhas, porque é muito bom. Mas aí eu vi um testemunho ainda essa semana que ele falou, que bom que comece numa geração, porque a partir de você, lá na frente, a sua neta, a sua bisneta, vai olhar pra trás e falar, começou em alguém, né? Uhum. Então, que eu possa ser essa mãe sábia para educar meus filhos, ter esse coração ardente por Jesus, né? Que é maravilhoso. Mas como mãe, como pais, a gente tem muitas dificuldades, porque vocês são bem jovens, mas parece que o mundo está cada vez mais difícil, né? Tem muitas coisas iludindo a cabecinha deles, né? Então, é isso. Eu acho que é orar e em casa ter o dia a dia, ser exemplo, né? Porque a semente, quando é plantada, ela vai vingar, né? Sim.
E vocês tinham muitas referências de jovens na igreja ou próximo de vocês que vocês usaram como referência nesse período? Não muitos, né? Porque eu acho que jovens é sempre um desafio. Eu tinha um casal de amigos que eles também tinham se conhecido no seminário, também namoraram um tempo à distância, e eles estavam já noivos, tipo... E eles eram líderes de jovens lá na minha igreja, e eu estava junto com eles, tipo, sendo líder com eles. Então, para mim, eles foi uma grande ajuda, até porque eles viveram tudo que eu estava vivendo, eles estavam, tipo, 1 ano à frente. Então, foi muito bom, porque era uma esperança de que estava no caminho certo, e também de poder, tipo, compartilhar coisas da fé, né? Coisas, tipo, do que estava passando, tipo, o desafio também depois de voltar do seminário e continuar a vida nessa cidade, voltar para a igreja, tipo, agora aplicar tudo que você mudou, tudo que você aprendeu, também é desafiador. Então, eles também estavam comigo nessa fase, assim, tipo, caminhando junto, e foi bem importante. Mas foi mais eles mesmo, assim, não tinha muitas opções. Para mim também foi... Eu acho que principalmente da minha adolescência, não consegui enxergar muitas pessoas assim, porque a gente ficou meio que pulando de igreja em igreja nessa época. Porque a gente era da IPB do centro, e daí deu um problema lá com o pastor, a gente começou a procurar. Até que em 2017, acho que a gente veio para a IPI. Então eu já estava com 16. Então, desde os meus 12 até os 16, eu fiquei meio naquela incerteza, sem ter um ambiente onde eu estava pertencente. Então, eu acho que na IPI mesmo, eu acho que as pessoas que eu olhava eram o Asaf e o Matheus, assim. Eu não tinha muito contato, porque eu sempre fui um pouco difícil de fazer amizade. Eu acho que homem tem esse mal também, né? Um pouco. E eu fiquei um pouco atrás, mas eu olhava para eles, assim. Eu lembro quando a gente começou a fazer reunião de oração. Acho que foi ali foi o momento que... Porque eu era mais novo que todo mundo ali. Eu lembro que a gente foi fazer uma reunião, acho que foi na casa do MC. Foi eu, o Asaf, o Matheus, o Gabriel. E a gente só falou, vamos fazer alguma coisa? E eu tava lá, tipo, 3 anos mais novo, tinha recém-chego, assim, e não tinha intimidade. Eles me chamaram ali porque eles enxergaram alguma coisa em mim, e a gente começou uma reunião de oração. E eu lembro que esse ano foi um ano muito, muito especial para os jovens, no geral. Eu lembro que foi um ano que teve realmente um despertar geral, assim. Na época eu nem entendia tanta importância da oração, mas hoje eu vejo quanto a oração foi meio que um start para algo que aconteceu ali. Porque às vezes a gente sempre tem aquela ideia dos jovens sendo impulsionados pelo retiro, mas aquilo impulsionou o retiro, impulsionou tudo. Aquele foi um ano, assim, foi um ano muito especial. E hoje, vendo a importância da oração e a importância dos exemplos, é o que eu tento pegar para mim. Agora meio que com bastão agora, né? Agora que eles estão tudo na Europa, tudo por aí. E pegar e ser esse exemplo e lembrar sempre dessa importância que tem a oração. A importância que tem em realmente buscar porque a gente vê muitas perguntas não respondidas. E a gente não tem a resposta para todas. Então o que faz é falar a minha vontade, as minhas perguntas, e Deus me ajuda. E então esse foi o grande momento, assim, que eu lembro da minha juventude, adolescência, que acho que foi o que mais me marcou, assim, nesse período. Mas acho que... Não, mas é legal, né? Vocês conseguiram selecionar pelo menos algumas, né? E vocês hoje são as referências, né? Para muita gente, né? Responsa. Então, E tem muito a ver com o que tu falou agora, Asaf. E tu tinha citado antes também, por exemplo, quando tu decidiu ir pro CLD, tu falou assim, eu fui atrás, busquei mantenedoras. E agora tu falou de novo, vamos fazer alguma coisa, não é? Porque uma das coisas que eu vejo que a juventude se perde é no esperar. É o não fazer. E muitas vezes esperar que os outros façam. E eu me coloco nesse lugar. Porque isso aqui podia ter acontecido antes. Sabe? Mas eu esperei ter 39 anos para fazer, né? Para que Deus fizesse um projeto dele, mas a partir da minha disposição. Né? Então, tu queria vir para cá. Tu queria estar perto da pessoa que tu gostava. E tu foi atrás. Vocês queriam se juntar para orar. E se juntaram. E oraram. E aconteceu. E foi pro CLD. E aconteceu. E só vai porque a gente se mexe. Porque a gente sai desse lugar. Do comodismo
né? Ou atrás do Jesus dos nossos pais e busca aquele Jesus Uhum. que vai fazer sentido de verdade para ti, né? Então vocês estão sendo essas pessoas hoje que estão fazendo Amém. isso com os outros, sendo referência, né? E dando esses passos que a gente precisa dar. Sim. E a escolha do seminário? Porque o CLD foi um processo de 1 ano, né? Como é que no caso, tu estás fazendo seminário, né, Beni? Eu, aham. Tá. Como é que foi a escolha de... Tá, mas antes do seminário Disso. tem um casamento? Ou o seminário foi... O que veio... O seminário, a ideia do seminário em si, ela veio uns 5 meses antes do casamento. Mas eu já estava noivo. Ah, tá. Mas a ideia de virar pastor já veio desde 2019. do CLD? É, tanto é que eu lembro até que quando eu falei para os amigos e tudo mais, gente, eu vou para São Paulo passar esse ano. Daí falaram, tá bom, vai voltar um pastorzinho, né? Daí eu falei, nossa, tá maluco, não, pastor não é para mim. E daí eu lembro que no segundo semestre eu já queria emendar, já fazer o seminário na hora. Eu tava muito inspirado, assim, porque na hora que eu escolhi meu curso, eu não tinha muita certeza de qual era o curso que eu queria cursar. Eu sabia que eu queria ensinar, porque eu sempre fui... Para ter noção, às vezes, 10 minutos antes da prova, o professor me entregava o canetão e falava assim, dá um resumo aí, ou às vezes eu chegava nos amigos assim, gente, eu não estudei muito, pode me explicar? Eu ia lá e explicava. Tipo, eu sempre gostei muito, foi uma coisa que sempre tive uma paixão de explicar, ensinar, falar. Só que eu escolhi fazer matemática. Eu escolhi a profissão, professor. Coisa de maluco. Eu escolhi a profissão e daí depois eu fui pro curso. Só que daí, naquele ano de 2019 eu entendi. Acho que não é professor de matemática. Eu quero algo a mais. Comecei a me apaixonar por ser pastor, me apaixonar pela Bíblia, por ensinar, por explicar. E daí obviamente, depois que eu peguei isso, eu conversei com o coordenador, conversei com as pessoas. Eu fui aglomerando uma nuvem de conselheiros ali, porque eu queria tomar a decisão certa. E daí, absolutamente 100% das pessoas falaram, pensa mais um pouco, faz um curso, tem um diploma, é importante você ter um diploma também, alguma outra especialização. E daí nisso eu comecei a fazer química, que é onde eu tinha passado no SISU. Eu mudei os planos assim, e daí em 2020 isso, um pouquinho antes da pandemia eu entrei no IFSC em química. Daí teve todo o processo da pandemia, que obviamente não foi fácil. Só que quando passou a pandemia, eu continuei com aquele desânimo total em fazer química. Não estava gostando do curso. E daí nesse processo voltou a ter conversa sobre e o seminário. Daí eu falei com o Fabrício e ele falou que tinha o da IPI e que dava para fazer inclusive EAD. E daí eu falei com meus pais, eles acharam que era uma boa ideia. E daí eu entrei no seminário no julho do ano passado. Então agora eu estou completando 1 ano de seminário. Faltam mais 3 ainda. Nossa, 4 anos. 4 anos. Mas daí eu comecei a fazer. E daí eu troquei e não estou mais fazendo química também. Agora estou fazendo história. Muitas reviravoltas. Muitas reviravoltas. E foi uma coisa muito legal. Porque cada vez que eu fui me conhecendo mais, eu fui entendendo para onde é que eu tinha que ir, assim, sabe? Porque quando eu tinha 17 anos, eu olho para trás agora, olha o que o caminho que eu estava trilhando, assim. Tem muito uma pressão, assim, para escolher na hora e agora sim eu tô no caminho que eu sei que eu quero estar. Tô fazendo seminário, tô fazendo licenciatura em História para ser professor de História, até porque História tem tudo a ver com o seminário, então cola muito bem, assim. E eu vejo que agora eu tô no caminho que eu tinha que andar, tava andando por outras pernas, indo para outro lugar, agora é como se estivesse numa trilha no meio do mato, cortando uma do nada, acha o caminho certinho marcado, quase asfaltado, assim. Eu falei, tá bom, agora eu achei, agora eu tô tranquilo. Tanto é que antes eu tava tendo muita dificuldade para estudar, mesmo química, sempre foi uma coisa que eu tive facilidade, mas eu não tava conseguindo. E agora estou tendo prazer em passar horas lendo PDF, vendo videoaula, fazendo prova, respondendo trabalho, porque quando tem o propósito naquilo, quando você se acha e você vê assim... Porque é aquela pergunta que a criança sempre fala quando ela aprende Bhaskara. Para que eu vou usar isso para minha vida? Nossa, nada a ver. E daí agora eu consigo olhar para tudo que eu estou aprendendo e falar, nossa, eu vou usar isso para minha vida. Então, quando eu comecei a achar esse propósito total, agora eu estou sendo movido por isso, assim, sabe?
e agora com a prática também, tanto pregando na igreja, líder de jovens. Então, tudo está assim, é tudo um grande estágio me preparando para o que está por vir. E agora sim, eu estou tendo prazer mesmo em ficar estudando até tarde, mesmo em gastar horas e horas, abrir mão de sábados, abrir mão de dias da semana, de horas, mas tudo olhando para um propósito que eu sei que é lá que eu vou poder honrar todos os talentos que Deus me deu. Para que eu não enterre, como na parábola, né? Que ele pega o talento e enterra debaixo da terra. Eu tenho medo de gastar. Mas eu sei que agora eu estou achando o lugar onde eu vou poder fazer que esses talentos sejam mais lucráveis possíveis, assim. Então, achar o propósito, assim, foi uma longa jornada, mas agora, quando eu me achei meu caminho, faz total sentido e meu prazer está em estudar, assim, então... Não, e tu faz uma coisa muito difícil, que é prender a gente no pregador, né? Porque vira e mexe, se distrai, não sei, eu, pelo menos, né? Tipo, às vezes dou uma viajada, opa, volta, e eu tava com o celular anotando, e falei assim, ai, Beni, calma, eu tenho que anotar, não anotei. Tipo, prendeu muito, e quando acabou, tipo, já acabou, tipo, eu queria ouvir mais ele, sabe? É muito gostoso, assim, ouvir. E até tinha um moço na minha frente, tu falava, ele ficava assim, tipo, ele também tava bem empolgado, sabe? E ele comentava com a mulher, vista, te falei? Então, muito gostoso mesmo. E tenho certeza que tá no caminho certo, porque é um dom isso. Porque eu lembro que o Messias, ele fala, olha aqui no meu olho, olha aqui, né? E o Beni nem precisou, então, que lindo. Fiquei fã, tá? Tá bom? Vou fazer um clube. E o casamento? Vamos pro casamento, então. O casamento é uma história legal. Quer contar a sua ponto de vista primeiro, depois... São versões diferentes aqui, é isso? Do casamento? Do pedido, pelo menos. Pedido tá. Do pedido, sim. Eu já tava morando em Floripa. E a gente fez muitas amizades lá no seminário, né? E a gente criou um hábito agora de se reencontrar. Então, é muito gostoso. Até semana passada a gente tava lá e encontrou ele de novo. Então, foram amizades, assim... pra vida, sabe? Amigos da fé mesmo, assim, pra vida toda. Então, no ano de 2022. Em 2022, a gente foi pra lá. A gente tinha marcado um reencontro, a gente não tinha se visto ainda depois do seminário. Então, a gente foi pra lá pra se encontrar. E aí, tinha um outro amigo nosso, bem próximo, que ele também tava namorando. E ele me mandou uma foto de uma aliança. Um dia antes, a gente pra lá e falou... vou pedir minha namorada em casamento. Aí eu surtei, tipo, muito feliz por ele. E depois ao mesmo tempo. E aí depois eu surtei muito, tipo, eu não acredito. Tipo, a gente já tá namorando há tempo, ele não falou nada. Aí eu lembro que, tipo, fui falar com os meus pais, tipo, pai, eu não acredito nisso. Tipo, eu adoraria ser pedida em casamento lá, porque a gente se conheceu no lago, não sei o quê. E aí eu fiquei nessa, assim, super chateada. E aí, super feliz, porque era, tipo, um dos meus melhores amigos. Então, tava, tipo, até triste, porque eu tava chateada, porque eu tinha ficado com esse sentimento, porque ele era muito meu amigo. Então, beleza. Aí eu falei, não, esquece, Sally, fica feliz. E foca nisso, né? Então, tipo, fiquei muito feliz que a gente se encontrou, todo mundo, não sei o quê. E aí eu falei, agora eu vou focar em, tipo, ajudar ele em tudo que ele precisar pra pedir ela em casamento, né? Então, eu ficava indo atrás dele, falando, tipo assim, e aí, quando que a gente vai? Que não sei o quê. E ficava atrás, e aí, beleza. Super ansiosa. E aí, eu não contei pra nenhum dos meus amigos, porque eu achava que, tipo, era um segredo, né? Tipo, eu sabia desse privilégio. E aí, eu fiquei, tá bom. E aí, chegava nele, assim, e aí, não sei o quê. Aí, beleza. Aí, teve um dia, acho que foi domingo ou sábado. Aí, ele pegou e falou assim, tá bom, vou pedir ela em casamento agora. Mas, vamos lá comigo comprar uma flor. Que eu, né, pensei desse jeito e tudo mais. Aí eu falei, tá, vamos. Só que eu tava, tipo assim, toda estragada. Tipo, passei o dia inteiro lá, tipo... Aí ele, não, Israel, vai lá, toma um banho primeiro. Tipo, se arruma já pro culto, que a gente ia pro culto dos jovens depois. E aí a gente vai antes. Eu falei, não vamos esperar, você tem que pedir ela em casamento. Tipo, agora eu olho e falo, nossa, que idiota, né? Mas na época, tipo, eu tava, tipo, vamos agora, cedo. Tipo, vai ficar esperando, vamos pedir logo. E ele, não. Aí, beleza. Aí as meninas me levaram, inventaram uma desculpa pra gente super arrumada. Aí elas me arrumaram todas, só que, tipo, super sonsa. Eu tava só, tipo, meninas fazem isso, tipo, normal, né? E eu fiquei lá e elas estavam implicando com as coisas. Ai, Sally, tira essa meia, tira esse negócio. Aí eu, gente, a gente só vai no culto. Não precisa toda produzida. E elas, cara, eu falei, tá bom. Aí me arrumei e a gente foi pro centro, atrás da flor. Aí eu lembro que eu fui gravando vídeo, tipo, oi,
vocês do futuro, que vocês vão estar noivos, a gente tá indo procurar tipo, fazendo um vlog, tipo, pra mostrar pra ela, menina, depois e tudo mais. Aí a gente foi, rodou a cidade, não achou flor nenhuma. Aí a gente voltou. Aí quando a gente tava voltando, aí a gente para no lago, assim. Aí ele falou assim, vai lá. Tinha um dos amigos nossos que tava parado lá. Aí falou, pergunta lá o que ele tá fazendo lá, não sei o quê. Aí eu fui, aí ele tava com uma carta. E eu e o Benny, quando a gente namorava à distância, a gente tinha muito costume de, tipo, mandar carta, essas coisas pra, tipo, manter também os presentes, né? A gente mandava coisa pelo correio, tipo, aproveitar a distância, né? Uhum. Então ele tava com uma carta que eu tinha mandado. Aí na hora que eu peguei a carta, eu já fiquei, tipo... Tá. Aí, O que tá tipo, acontecendo aqui? Aí eu virei assim e falei, não acredito. Aí eu sei que eu fiquei falando, não acredito por uns 10 minutos. Tipo, não acredito. E a gente foi, cada passo, tipo, que a gente dava, assim, tinha um amigo com uma carta, alguma coisa que eu tinha mandado pra ele. E aí, bem no lago, no pierzinho, assim, ele tava lá. Aí ele pediu em casamento. Ai, e aí não lindo. era amiga. Foi tudo planejado. Me pegou muito, porque se ele não tivesse inventado essa história, eu estaria desconfiando. Mas depois disso, nem ia pensar. Tudo Mas foi calculado. muito bom. Eu acho melhor tu não contar, tua versão ficou tão boa dela, Beni. Acho que não estraga. Falou tudo. Mas daí, então... Calma aí, só um pouquinho. O Deco nunca fez, assim. Né? Não, meu amor, os entrevistados hoje são eles, meu amor, por favor. Tá? Podemos sair daqui e fazer uma surpresa pra mim? Pode ser, amor, nos 30 anos, tá? 30 anos. De casado. De casado? Falta 15. Opa. Pode ser 20. Pode ser. Ela não sabe quanto é. Entende? Eu sei. Quanto? De quê? De casado? De casado. 15. Tá bom. E nós fazemos quantos anos esse ano juntos, meu amor? 21? Viu como ela não sabe? É que tem que fazer os cálculos, é muito tempo, né? 22, tá? 22 anos de que dia mesmo, meu amor? Só pra todo mundo saber. Amor, o assunto aqui é ele. Ah. A gente fala. Tá bom. Deixa pra lá, esquece a surpresa. Viu? Mas daí, então, 17 de dezembro do ano passado, casamos. Já fazem 7 meses agora que a gente tá E um casando. dia. E um dia. E um no momento dia. que está sendo gravado. E tem sido, assim, eu acho que o maior... Parece que a peça que faltava se encaixou, assim. Vida de casado é muito bom. É muito bom. É muito bom. Então, agora parece que era a última peça pro meu quebra-cabeça. Agora que eu já estava com os estudos, tudo encaminhado, sabia o que eu queria pro futuro. Só faltava quem que ia comigo para esse futuro. Então, tem sido uma experiência muito boa para me conhecer a Isa, a gente se conhecer junto, construir tudo junto, porque a gente não casou com muito dinheiro. A gente conseguiu começar a trabalhar em 2021. Então, a gente ficou 2 anos trabalhando, daí juntando tudo na poupança também. E juntamos tudo. E agora a gente está vivendo nossa vidinha. E tem sido, assim, muito, muito desafiador, porque você começa uma vida que você antes tinha tudo pronto, você tinha sua roupa passada. E mesmo assim... Não vou passar roupa. A gente não passa roupa. Mas a gente tinha tudo assim tão arrumadinho, e daí agora que a gente tem uma própria casa, a gente vê como que se bagunça rápido, o estresse que tem em guardar uma louça, coisas que a gente nunca deu valor, agora a gente começa a dar valor e começa a construir junto, um ajudando o outro, um vendo, ele tá mais cansado, então eu vou ajudar. E então, assim, tem sido assim, acho que realmente isso, é o que faltava, assim, agora eu sinto que o próximo passo já tá pronto para ser dado junto com ela, assim. Então, Eu vejo também que foi crucial, assim, para esse momento de ministério, né? Porque quando a gente conversava lá no início, eu já tinha falado da questão de ser pastor, já tinha falado, não, beleza, vamos junto nessa e tudo mais. E agora a gente tá sentindo isso de verdade, né? Então a gente tá sentindo tantas coisas muito boas e os desafios e, tipo, e de estar nessa junto. Tipo, o nosso propósito aqui na igreja, com os jovens, tipo, o que Deus vai mostrar. Então é muito legal, é muito isso, assim mesmo. Agora é, tipo, nós dois e Deus manda e a gente vai. Então, tem sido uma fase muito boa, assim, superou minhas expectativas. E as pessoas que perguntam ficam surpresas quando eu falo, eu tenho um casamento bom. Eu falei assim, eu tenho só 7 meses, mas tem sido uma fase muito boa. Acho que é uma coisa, dá pra ver que é muito de Deus mesmo, o casamento, sabe? É algo pra somar, pra completar mesmo. Isso só vai ampliando, né? Depois, né, que com o passar dos anos, né,
A gente é suporte um do outro, né? Quando um cair, o outro levanta. Então, é assim que a gente vai, né? Bem isso. E é lindo porque, tipo, vocês falando, vocês estão na mesma missão, né? Então, é ruim porque às vezes cada um quer ir para um lado, mas toda essa preparação do namoro, tudo que Deus foi trabalhando no coração de vocês conseguem estar na mesma missão, né? Sim. Tô apoiando ele, né, nas decisões, e isso, tão jovens já tendo esse... sabendo fazer dessa maneira, porque é assim que a gente casou, recém-casados, eu ainda não era convertida. Então, tipo, eu penei bastante, assim. Passei bastante perrengues, assim, porque eu não tinha essa base. E eu fui aprendendo com algumas amigas na igreja, mas a gente aprende mesmo quando a gente tem o nosso tempo sozinha com Deus, Sim. né? E aí Deus vai nos moldando e vai nos mudando. Porque no início do casamento estava sendo maravilhoso, mas como tu falou, eu, para uma recém-casada que não conhecia ainda os princípios de Deus, e... Era maravilhoso, mas por outro lado eu queria matar o Deco. Sabe? Porque muitas coisas dele me irritavam, não sabia como fazer e como falar. Ainda bem que é passado, meu amor. Irritava. Hoje é tranquilo. Amém. Mas, ainda bem, né? Que Deus teve misericórdia de mim. Mas é isso, eu acho que é muito mais leve quando tu já conhece a palavra, quando tu tá nos princípios, né? Porque eu tive que aprender após casamento. E o que me fez querer aprender mais foi que no dia do nosso casamento, o pastor falou... Porque eu era católica, ele não, né? Mas a gente queria que o padre ou o pastor fosse num casamento celebrar. O padre falou que não fazia fora da capela. Aí o Walter, que é o tio dele, falou, eu tenho um pastor que eu posso falar com ele da minha igreja. De repente ele faz. Ele falou, não, claro. Aí ele falou assim, olha, eu aceito fazer o casamento deles, mas eu preciso conhecer eles durante uns 10 dias. Porque eu não quero chegar num casamento... Alguns encontros, né? 10 encontros. Porque como é que eu vou falar com um casal que eu nunca vi na vida, né? E aí a gente... fez esses encontros. E no dia do casamento, tanto que ele me chamou de Nana, chamou Deco Nana e tal, foi bem gostoso, assim. E ele falou, que o mais desejo pra vocês é um casamento a 3, né? Aí eu, casamento Que a 3? isso? Misericórdia! Eu sempre achei que o pastor fosse um pouco mais assim... Mais centrado. Mais centrado, né? Mas, meu Deus, que pastorzinho liberal esse, cara! Jesus! E aí ele falou, eu desejo um casamento a 3. Eu, meu Deus, o que é casamento a 3? Eu não tava conseguindo entender, né? Aí ele falou, Deco, Nana e Jesus. Jesus sempre no centro. E aquilo ficou no meu coração, sabe? Eu assim, o que é ter Jesus no casamento? Tipo assim, eu casada e ter mais alguém, tipo Jesus, né? O que é ter Jesus no casamento, sabe? E isso me fez ficar, tipo assim, com vontade de descobrir como era estar casada com Jesus também. Porque eu conhecia Deus, tipo assim, no sentido de, sabe quando as coisas apertam, ai Deus ajuda, ai Deus, né? Mas eu quero uma católica também não praticante, né? Jesus eu conhecia mais de longe, tá? Eu sei que ele existe, mas era mais Deus, né? E aí a gente começou a estudar, o Walter convidou a gente para estudar a Bíblia e tal. E aí foi todo um processo, depois de casada, né? Mas maravilhoso estar casada com Jesus, só ele mesmo. E aprendendo, né? Continuamos aprendendo, né? Continuamos, Dos desafios do dia a dia, e agora com filhos e... Né, filhos em adolescência. E lá em casa é diferente um pouco das outras, porque tem 4 filhos, então lidar ali com as dinâmicas de 3 anos, 6 anos, né, de 10 e 12, né? Então, isso dentro da mesma casa. O Lê que tá aí sabe mais ou menos o que é isso, né, Lê? O Lê que tá aí com a gente hoje. A Laí também, né? Porque... A Laí também, Agora tá tudo junto, são 4. E eu brinco com ele que ele tinha 3, daí agora casou com a Laí e tem 4. Aí... tem a mesma quantidade de filhos que eu. Primeiro eu tinha inveja dele, né? Eu queria bastante filho, né? E agora empatamos. Na verdade, ele foi nosso foco, né? Ele foi. Ser igual o Lê. E, Isa, eu queria te fazer uma pergunta. E esposa, assim, no início do casamento, porque eu aprendi a ter que orar pelo esposo, né? E foi fácil pra ti isso. Porque eu lembro que eu, né, também, porque eles falavam assim, gente, eu não acredito que Deus quer que eu ore pelo meu marido. Pra mim foi difícil, porque eu lembro que amigas falavam, Nana, a gente tem que orar pra Deus fortalecer, pra cuidar deles, pra eles não caírem em tentação mesmo, sabe? Eu falava, gente, por que se eu vou orar por isso, eu nem caso, né? É um absurdo ter que orar por ele. Eu tenho que orar por mim, tenho que orar por ele também, né? Então, foi bem difícil eu aprender tudo isso, sabe? Ter que orar por todas as áreas do marido, tanto, tipo, como hoje pai, né? Mas esposo, amigo,
filho, no trabalho. E, sei lá, pra que tu que já veio de um lar cristão, assim, deve ter sido mais fácil, né? Ser essa esposa da esposa de Provérbios, né? Não, acho que não é fácil, não. Não? Acho que é bem difícil. Até a questão de, às vezes, querer matar o marido ainda é uma coisa normal em esposas cristãs. Mas o Espírito Santo dá uma segurada. Que isso? Né? Continuo pecadora. Mas acho que, tipo... Acho que são os mesmos desafios. Só que agora como a 3, né? Tem alguém ali que faz manter, né? Eu acho que isso que diferencia tanto dos casamentos não cristãos. Sim. E acho que a questão de orar... Como a gente namorava à distância, foi algo que eu peguei um costume por conta disso, na real. Porque como a gente tava sempre longe, eu ficava, meu Deus do céu, aí começava a paranoia, eu falava, não, eu vou orar. E aí eu ficava orando, e tipo, orando pelo nosso relacionamento, por ele. E agora eu acho que isso tem se tornado mais frequente por conta do ministério, né? Até, tipo, quando ele vai lá na frente pregar, assim, eu fico desesperada, sentada. E aí eu, tipo, Aí eu fico, tipo, anotando coisas pra depois dar um feedback. E também fico orando por todas as coisas. Meu Deus, que ele não fique nervoso, que ele não derrube essa água no chão. Deus, tipo, e eu vou orando. Que não falhe o microfone, né? Falhe o microfone. Meu Deus, essa daí foi difícil. E aí eu fico orando muito, sabe? Não, é porque essa, e ela não orou. Por isso que o microfone... Pior que eu tava. Na hora que ele coloca aquele microfone, eu fico, ai, meu Deus. Mas... Só pra explicar pra todo mundo, né? A gente tá falando isso porque falhou 3 vezes o microfone nesse final de semana, quando o Ben tava pregando. Todos os microfones da igreja. Mas eu tenho criado mais ainda esse costume por conta disso, assim. Acho que como ele que vai lá na frente, não tenho mais o que eu possa fazer, né? Tipo, não sou eu que estudo, não sou eu que vou lá na frente. Então, eu tento, tipo, depositar tudo que eu posso em oração e em apoio, assim, pra ele, né? Então, acho que agora tem se tornado algo mais forte por conta dessa nova fase que a gente tem estado, assim. Eu falo isso porque a primeira vez que eu fui na nossa igreja, que era recém-casada, um dos primeiros cultos que eu ouvi foi do pastor Messias. E aí foi uma bênção, né? Fiquei, meu Deus, que homem mais maravilhoso. Assim, o jeito dele pregar com muito amor. O jeito que ele falou da esposa, da família, dos filhos. Eu fiquei encantada, assim. Falei, gente, assim, ó, ai, eu quero essa vida. Eu fiquei, assim, maravilhada. Aí, quando acabou o culto, todo mundo meio que vai falar com o pastor, assim. Não todo mundo, mas ele, como é um pastor que vem de fora, o pessoal vai lá abraçar ele e tal. Eu era nova, eu nunca tinha... Nova na igreja, né? Eu nunca tinha visto o pastor Messias, né? E aí, só que no final do culto, eu fui lá falar com a esposa dele, né? Eu disse, eu sou obrigada a ir lá falar com ela, cara. Aí eu assim, a senhora me desculpa, assim, né? Minha primeira vez aqui na igreja, uma das primeiras vezes, mas a primeira vez que eu vi seu marido pregar, o que a senhora faz para ter um marido tão maravilhoso, assim, com tanto amor, do jeito que ele fala da senhora, da família? Queria uma dica, pelo menos uma. Aí ela assim, eu tenho uma pra te dar, e é uma só mesmo. Aí eu assim, então fala, né? Eu, tipo assim, eu vou anotar pra nunca esquecer, né? Ela assim, sabe o que é esse aqui? É o joelho, né? Tu só ralar ele, ora. O marido que tu quer, tu tem oração, né? E aquilo foi assim, gente, oração pelo marido, sabe? Aí foi onde começou o trabalhar de Deus ali naquele dia. Aí eu vejo da importância da oração da esposa pelo marido, né? Aí um livro até que, se fosse para indicar um livro que transformou a minha vida no relacionamento com o Deco, foi o Poder da Esposa que Ora. Que o Poder da Esposa que Ora me ensinou muito, assim, tive bastante... desafios, ainda tenho, claro, né? Ainda hoje tenho, mas ele me fez mudar muita coisa que eu pensava, sabe? Tanto que o livro é bem legal, assim, que bem no início, ela começa muito parecida comigo, sabe? Ela fala, assim, que ela orava para Deus, para que, assim, Deus, que um raio caia na cabeça desse homem. Muda ele, né? Não, mas no sentido, assim, não para matar. Inicialmente, né? O livro, inicialmente. É. Explica bem, meu amor. Inicialmente. Não para matar, mas para ver se ele abria os olhos do marido, né? Para o marido enxergar essas coisas que ela queria dizer. Ela queria que o raio caísse para abrir sua cabeça, né? Isso. Acho que é isso que ele explica. E aí depois ela fala que Deus não mudava, né? Não mudava nada. Falando, Deus não pode. Eu oro e nada acontece. Até que o Espírito Santo falou com ela, tira o holofote dele e coloca em ti. É contigo que eu quero tratar, né? E ela, mas comigo? Eu, né? E aí começa o livro. Mas muito legal, assim, vale super a pena ler esse livro. Já vou colocar na minha listinha. Beni, trouxe um livro, Beni? Trouxe. Cadê meu livro? Ai, meu Deus. Ficou aqui no chão. Posso Pode pegar, claro. Trouxe um livro. Eu mostro aqui na câmera. Isso. Mostra aí, mostra aí. Livro bonito. Cartas de um diabo ao seu aprendiz. Esse livro foi um dos meus livros mais recentes que eu comprei, que eu li. C.S. Lewis, primeiro, não tem muito o que falar, né? O cara é um gênio. Crônica de Nárnia. A Trilogia Cósmica também é um livro que não é tão
tão famoso dele, mas de ficção, que é muito bom. Eu gosto muito das ficções, são muito legais. Mas eu acho a ideia desse livro é muito diferente de tudo que eu já li. Porque é basicamente o que diz o título. Cartas de um diabo ao seu aprendiz. Ele inverte a perspectiva. Ele inverte. Uhum, Eu até do que a gente está acostumado. A gente tem que treinar a leitura, né? Eu fico com a confuso, percepção. Porque daí, quando ele fala do inimigo, na verdade ele tá falando de Deus. Isso. E daí eu fico... o inimigo... o inimigo, ele tá falando de Deus. Mas eu acho muito legal. Até marquei a página aqui que tem uma frase que eu acho legal. Que no final do livro eles têm um... Spoiler. Não é spoiler. Mas eles pegam uma carta que é de um jantar que eles têm de comemoração, lá no inferno. E daí tem o discurso, tem uma parte que ele fala assim: o primeiro trabalho dos tentadores é o de consolidar essas escolhas das estradas para o inferno e torná-las um hábito, por meio das repetições constantes. Mas em seguida, e isso era o mais importante, é preciso transformar o hábito em um princípio que a criatura esteja preparada para defender. Eu achei isso muito forte, porque tudo começa com pequenas coisas, pequenos hábitos, pequenas repetições, porque às vezes a gente fica muito preso nos grandes pecados, né? E pequenas coisas, que foi muito que a gente falou hoje, né? Principalmente na questão dos pais, do treinamento aos poucos. Uhum. Então, eu comecei a refletir muito nisso, porque ele é muito legal porque ele começa a tratar meio que numa ideia de entrar na cabeça do inimigo, mas essa parte ficou ecoando muito para mim, porque a importância do hábito e do quanto a nossa rotina no dia a dia ela fala sobre quem a gente adora. Tantas vezes a gente adora nós mesmos, adora qualquer outra coisa, mas o tanto que o que a gente vive fala sobre para quem a gente está vivendo, o que a gente está amando. Até outro livro também, mas eu não trouxe aqui, não vou indicar. Brincadeira. Mas Você é Aquilo que Você Ama também é um livro que entrou junto com esse aqui, casou muito bem para... É do mesmo autor? Não. Esse é do James K. Smith, eu acho. Eu confundo porque tem o do Maravilhoso Bom Deus, que é James Bryan Smith, mas é James Smith. Uhum. Mas que ele também fala sobre essa questão do nosso dia a dia, trabalhando e nos internalizando para que a gente ame a Deus. E esse amor resulte nas nossas ações, resulte na nossa rotina. Então, essa frase ela ficou muito para mim, assim. Então, eu queria trazer para você pensar e olhar para sua rotina, quem você tem adorado. O que a sua rotina fala sobre quem é o Deus que você segue. Eu acho que isso que Deus tem falado muito no meu dia a dia, assim, e foi um presentinho que eu trouxe. Demais. Eu já estava conversando com as crianças também sobre isso, que, tipo, a gente nunca se distancia de Deus da noite pro dia, né? As distraçõezinhas, os pequenos atos. A gente cai no pecado, não cai no pecado do dia pra noite, né? A gente foi dando brechas, né? Então, é bem importante a gente estar atento também, né? E até para também se aproximar de Deus. É no nosso dia a dia, fazendo as coisas, procurando Deus, que a gente vai estar mais perto dele, né? Sim. Até trouxe um livro também, que você pegou tudo que eu ia falar, porque acho que a gente está conectado. Com certeza. Que é Liturgia do Ordinário. Também acho que é exatamente sobre isso, né? Acho que até como a gente está nessa fase de estar... Vou mostrar aqui, ó. Mostra mais perto da câmera aqui, meu amor. A gente está nessa fase de estar mais na liderança, não muito perto aqui por causa do foco. Fazendo grandes coisas. E esse livro mostra como a gente pode encontrar Deus nas coisas pequenas, né? Como, até quando a gente fica, meu Deus, a gente quer os jovens com profundidade. O que a gente faz para o nosso ministério ser de pessoas que realmente amem a Deus? Tipo, não é só no sábado, né? Sim. Não é só no domingo. Então, acho que é o que Deus tem falado muito no meu dia a coração dia. também. É, tipo, nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Naquilo que a gente faz inconsciente, naqueles hábitos já enraizados. Então, é um livro que tem falado muito no meu coração também, nesse sentido, assim. Até porque o que a gente coloca pra fora, aquilo que a gente fala, é o que tá dentro. Né? Então, do que a gente se enche, do que a gente toma a nossa agenda, a nossa rotina, nossas escolhas, seja os nossos dispositivos ou televisão, ou seja, o que for, é isso que a gente está colocando para dentro. E a gente nada mais é do que refletir aquilo que a gente está vendo, ouvindo, lendo. Né? E o exemplo disso é o da Isa, né? Quando ela fala que ela queria vir para cá, a mudança dela com os pais, a mudança dela foi realmente de dentro para fora. Então, isso também deu segurança para os pais que ela estava no caminho, né? Que estava certo, né? Tudo que você vai fazendo na vida vai mostrando, né? Que nem quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Então, acho que é bem isso. Tipo, as pequenas coisas. Não adianta. Só no domingo não é isso. Eu separei aqui na mensagem Hebreus 4, 11 e 14. Diz assim: tenho muito a dizer sobre esse assunto, mas é difícil argumentar com vocês, pois se apegaram ao mau hábito de não ouvir. Vocês já deveriam ser mestres, mas percebo que ainda precisam de alguém
que se sente com vocês e ensine de novo os princípios elementares acerca de Deus, desde o início. Estão bebendo leite materno, quando deveriam estar há muito tempo ingerindo alimento sólido. O leite é para principiantes, inexperientes nos caminhos de Deus. O alimento sólido é para quem tem maturidade e alguma prática em discernir o certo do errado. E eu estava vendo um podcast falando sobre esse assunto, e ele estava dizendo o seguinte: às vezes a gente pensa que é a profundidade da palavra que a gente está buscando, do leite materno ou do alimento sólido. Mas, na verdade, o leite materno ele é processado por alguém. E o alimento sólido, a gente mesmo processa. Então, a diferença da gente processar o alimento ou da gente receber, até por esse podcast. Sim. Esse podcast é leite materno. Por mais que a conversa está maravilhosa, que a gente está falando de Deus, mas é leite materno. Porque a palavra de Deus falando contigo no teu coração é o verdadeiro alimento sólido que a gente precisa. Sim. E é tão difícil buscar. É isso? Envolve tempo, envolve hábito, que os dois comentaram, né? Envolve rotina, né? Disciplina. E eu tenho menor dificuldade de disciplina. A Nana é muito mais disciplinada que eu. Eu tô em busca também. Mas é um todos. desafio diário. É um desafio diário. Sim. Para chegar nesse alimento sólido. Sim. Muito bom. Muito bom. Deixar as palavras finais de vocês. Se quiserem deixar alguma coisa. Quer começar ou quer que eu vá? Pode ir. Posso ir? Pode ser primeiro. Cuidado que eu posso falar o que você tá pensando, daí você vai ficar sem nada. Aí eu Brincadeira. só falo que concordo. É mais fácil. Eu acho que só a última coisa que eu queria deixar aqui é: aproveite cada dia que você tem. Não perca tempo para se apaixonar pela vida que Jesus tem disponível para você. Não importa se você é jovem ou se você é velho, se você acha que foi longe demais, não existe longe demais, tempo perdido demais. O que importa é a cada dia o seu próprio mal, todo dia tem um novo recomeço. Então, use o seu hoje para viver a vida eterna. A vida eterna que é conhecer a Deus, conhecer Jesus. Não deixe que te desprezem por você ser jovem, mas a vida, como a gente falou aqui, a vida com Jesus é apaixonante, é satisfatória. Mas é só vivendo. Eu posso falar aqui, posso falar, mas aquilo que você vivenciar é o que vai trazer diferença. Acho que é isso. Concordo. Eu também. Mas obrigado. Também. Valeu, muito obrigado. Obrigada, foi um Obrigado prazer. mesmo. Adorei. Rodinha. Muito bom, muito bom. Deus abençoe vocês. Essa jornada está só começando. Amém. Né? Por mais que já tenha todas essas histórias, muita coisa ainda vai acontecer e eu creio em Deus que vai ser uma jornada incrível. Amém. Né? Muitas coisas. Estejam preparados, porque muita coisa boa vai acontecer nessa jornada de vocês, e ver vocês assim é um estímulo para nós que já temos nossos 40 ou quase 40, né? Não vamos entrar nesse assunto agora, tá? Eu tô só brincando. Mas imagina para os outros, né, que estão vendo, jovens, adolescentes. Então, só agradecer a Deus pela vida de vocês e por tudo que Ele vai fazer ainda. Vai ser muita coisa. Amém. Eu queria dizer que vocês são referências para mim também, que sou jovem. E que eu amo vocês e que Deus continue usando a vida de vocês. Vocês inspiram, de verdade. Amém. É lindo de ver o brilho dos olhos por Jesus, né? Eu amo, amo, amo. Queria conversar mais, saber mais coisas. Vou marcar um próximo. É isso, gente. Muito obrigado. Mais um TronoCast Podcast acontecendo, né? Você aí compartilha esse conteúdo, compartilha esse episódio, com certeza. Não posso esquecer de falar da equipe que está aqui. Obrigado, Laíra, Lei e Laira, por estarem aqui hoje. Ricardo Barbie nos cortes e edições e Leandro Delfino. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo do que eu vi. André Marquardt, host por aqui, com essa mulher maravilhosa, esposa da minha vida, mãe dos meus filhos, que é realmente quem me suporta todos os dias. Tá? Muito obrigado. Valeu, gente.